Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ama histórias de romance intenso, reencontros e segredos, se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa história vai te prender do começo ao fim. Imagine acordar ao lado do amor da sua vida e descobrir que ele desapareceu sem deixar rastros. 3 anos depois, o destino te coloca frente a frente com ele novamente. Mas dessa vez, você não é mais a mesma mulher. E ele, agora é o seu novo patrão. De que cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. E me diz, você ficaria ou fugiria? Vamos à história. A manhã chegou fria em Londres, mas não tanto quanto o olhar que Isobel Collins lançou à fachada imponente diante dela. A mansão erguia-se em Kensington como uma fortaleza de pedra e vidro, elegante demais para ser acolhedora, grande demais para não intimidar. Ela apertou a alça da bolsa contra o ombro, respirou fundo, e subiu os degraus da entrada de serviço. 3 anos. 3 anos desde que havia jurado nunca mais confiar em promessas sussurradas ao pé do ouvido. 3 anos desde que acordara sozinha naquela cama vazia à beira-mar, com o cheiro dele ainda grudado nos lençóis, e o coração despedaçado no peito. Mas agora era diferente. Agora, Isobel era outra mulher, mais dura, mais esperta, mais blindada. Aceitara o emprego de governanta porque precisava recomeçar, porque Londres oferecia anonimato, porque a senhora Pemberton, a gerente da propriedade, garantira que o patrão era ausente, discreto e profissional. Perfeito. Quanto menos pessoal, melhor. A porta se abriu antes que ela batesse. Uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos num coque impecável, observou-a de cima a baixo com eficiência britânica. Você deve ser a senhorita Collins. Sim, senhora. Isobel Collins. Ela estendeu a mão, firme. Margaret Pemberton. Entre. O Sr. Drayton está em reunião, mas gostaria de conhecê-la antes do jantar. A mulher virou-se e caminhou pelo corredor de mármore, seus passos ecoando como comandos militares. Aqui valorizamos discrição, pontualidade e, acima de tudo, profissionalismo. O Sr. Drayton não tolera confusão. Isobel assentiu, absorvendo cada palavra enquanto seus olhos percorriam o interior da mansão. Tudo era elegante, minimalista, controlado. Paredes em tons neutros, móveis de design, obras de arte que provavelmente custavam mais do que ela ganharia em 10 anos. Havia algo opressivo naquela perfeição, como se cada objeto estivesse posicionado para manter o caos do lado de fora. O Sr. Drayton é um homem exigente? Isobel perguntou, escolhendo bem as palavras. Margaret parou. Virou-se levemente. Havia algo no olhar dela que Isobel não conseguiu decifrar. Advertência? Compaixão? Ele é intenso. A palavra flutuou no ar como fumaça. Mas justo. Desde que você não cruze certas linhas, tudo correrá bem. Que linhas? Isobel quis perguntar, mas não fez. Apenas seguiu em silêncio enquanto Margaret mostrava os aposentos dos funcionários, a cozinha, a biblioteca, os salões. Tudo impecável, tudo sob controle. Até que chegaram ao escritório no 2º andar. Margaret bateu na porta de mogno escuro. Nenhuma resposta. Ela girou a maçaneta devagar e empurrou. Ele ainda não voltou da reunião, mas este é o escritório do Sr. Drayton. Você fará a limpeza aqui todas as manhãs, antes das 7. Ele não gosta de ser incomodado enquanto trabalha. Isobel entrou. O ambiente cheirava couro, madeira envernizada e algo mais, algo masculino, penetrante, que fez seu estômago revirar sem aviso. Ela conhecia aquele cheiro. Não. Impossível. Seus olhos correram pela sala, a mesa enorme, os livros alinhados nas prateleiras, o sofá de couro preto encostado na parede. E então ela viu o quadro. Pendurado acima da lareira, discreto, mas impossível de ignorar. Uma fotografia em preto e branco de uma praia. A mesma praia onde ela havia passado as 2 semanas mais intensas, e mais destrutivas, da sua vida. O chão pareceu inclinar sob seus pés. Senhorita Collins. A voz de Margaret soou distante. Está se sentindo bem? Isobel forçou um sorriso, forçou as pernas a se moverem, forçou o coração a parar de gritar. Sim. Apenas. Cansada da viagem. Margaret assentiu, já conduzindo-a para fora. Mas Isobel mal ouvia.
Sua mente disparava em 1000 direções, tentando encontrar uma explicação racional. Tentando convencer-se de que era coincidência, que Londres era grande, que homens ricos tinham propriedades em praias. Mas ela sabia. No fundo, onde a intuição queima mais do que a lógica, ela sabia. Quando desceram as escadas e Margaret apontou para os aposentos que seriam dela, um quarto pequeno, mas confortável no térreo, Isobel agradeceu mecanicamente, e fechou a porta atrás de si. Encostou-se na madeira, olhos fechados, tentando respirar. Não podia ser ele. Não depois de tanto tempo. Não quando ela finalmente estava se reerguendo. Mas então ouviu passos firmes, pesados, subindo a escada principal. E uma voz, grave, controlada, a voz que ainda assombrava seus pesadelos. Margaret, a reunião terminou mais cedo. Onde está a nova governanta? Isobel abriu os olhos, o quarto girava ao redor dela. Mason. O sobrenome que ela nunca soubera. O homem que ela nunca esquecera. E agora, o patrão que ela deveria servir. Do lado de fora, Margaret respondia algo que Isobel não conseguiu processar. O coração batia alto demais, rápido demais, ensurdecedor. Ela apertou as mãos em punhos, as unhas cravando nas palmas. Não é orgulho, Mason. É autopreservação. Eu aprendi a sobreviver sem você. As palavras que um dia diria a ele já se formavam em sua mente. Mas por enquanto, Isobel Collins apenas respirou fundo, ergueu o queixo, e decidiu, ele não haveria quebrar. Não de novo. Mesmo que para isso precisasse fingir que nunca havia o conhecido. Mesmo que cada célula do seu corpo estivesse gritando para fugir. Porque Mason Drayton não era apenas o homem que a abandonara. Ele era o único homem que, mesmo depois de tudo, ainda fazia seu coração bater descompassado ao som do seu nome. E isso era perigoso demais para ignorar. O jantar seria servido às 8 em ponto. Margaret fora clara. Isobel deveria apresentar-se na sala de jantar às 7h30, para revisar os ajustes finais da mesa. O Sr. Drayton janta sozinho, mas espera a perfeição. Isobel trocou de roupa, um vestido simples, cinza escuro, de mangas compridas e gola alta, nada que chamasse atenção. Prendeu os cabelos num coque baixo, firme o suficiente para não soltar uma única mecha. Olhou-se no espelho do quarto e viu exatamente o que pretendia, uma mulher discreta, profissional, invisível. Perfeito. Subiu as escadas com passos medidos, cada degrau uma afirmação silenciosa. Você consegue, ele é apenas mais um patrão, apenas mais um trabalho. A sala de jantar era tão imponente quanto o resto da mansão. Uma mesa longa de carvalho escuro dominava o centro, rodeada por cadeiras estofadas em veludo cinza. Lustres de cristal pendiam do teto, lançando luz suave sobre a porcelana branca e a prataria reluzente. Margaret já estava lá, inspecionando cada detalhe com o olhar de falcão. A faca do peixe está torta, disse ela, apontando. E o guardanapo precisa estar dobrado em triângulo perfeito. Não assim. Isobel corrigiu tudo em silêncio. Seus dedos tremiam levemente, mas ela os controlou. Não podia demonstrar nervosismo, não podia demonstrar nada. Ele descerá em 5 minutos. Margaret verificou o relógio de bolso. Você servirá o vinho tinto assim que ele se sentar. Depois, traga a entrada, sem pressa, mas sem demora. E, senhorita Collins. Isobel ergueu os olhos. Não o encare, não faça perguntas, apenas sirva e saia. Algo na voz de Margaret soou quase maternal. Como se estivesse tentando protegê-la. Mas protegê-la de quê? Do homem que já a havia destruído uma vez. Entendido, Isobel respondeu, a voz firme. Margaret assentiu, e saiu, deixando-a sozinha na sala silenciosa. Isobel posicionou-se próxima ao aparador, onde a garrafa de vinho já estava aberta, respirando. Suas mãos encontraram a borda do móvel e se agarraram ali, buscando algum tipo de ancoragem. Você pode fazer isso. É apenas um rosto, apenas um homem. Mas então, os passos começaram. Firmes, deliberados, descendo a escada. O som parecia preencher a mansão inteira, cada pisada ecoando como uma sentença. Isobel manteve o rosto voltado para o aparador, os olhos fixos na garrafa de vinho. Não olhe, não reaja. A porta da sala de jantar se abriu. E ele entrou.
O ar mudou. Ficou mais denso, mais pesado, carregado de algo que Isobel não conseguia nomear, mas sentia na pele. Ela ouviu o som da cadeira sendo puxada, o tecido do terno roçando enquanto ele se sentava, o suspiro baixo, quase imperceptível, de alguém que carrega o peso de um dia inteiro nos ombros. O vinho, ele disse. A voz, aquela maldita voz. Isobel pegou a garrafa, virou-se, e caminhou até a mesa. Manteve os olhos fixos no copo, apenas no copo. Inclinou a garrafa, despejou o líquido vermelho escuro com mão firme. Mas então sentiu o olhar dele, queimando, fixo, incrédulo. Ela terminou de servir, deu um passo para trás, ainda sem erguer os olhos. Obrigado, ele disse, mas a voz soou estranha, rouca, como se estivesse engasgando com a palavra. Isobel assentiu levemente, e recuou em direção ao aparador. Seu coração martelava tão alto que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Silêncio. Um silêncio tão denso, que parecia sugar o oxigênio da sala. E então, olhe para mim. Não foi um pedido, foi uma ordem. Isobel fechou os olhos por um segundo, respirou, e finalmente, lentamente, ergueu o olhar. E lá estava ele. Mason Drayton. 3 anos mais velho, mas ainda devastadoramente o mesmo. Cabelo loiro acinzentado penteado para trás, mandíbula forte, ombros largos sob o terno impecável. E aqueles olhos, azuis, profundos, intensos demais para serem humanos. Ele a encarava como se estivesse vendo um fantasma. Como se o chão tivesse se aberto sob seus pés, e o inferno inteiro tivesse subido para encontrá-lo. Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu, nenhum dos dois respirou. Até que Mason se levantou. Devagar. A cadeira rangeu contra o piso de madeira. Isobel. O nome saiu como uma confissão, como algo arrancado à força do peito. Ela não respondeu, apenas o encarou, erguendo o queixo num gesto de desafio silencioso. Ele deu um passo em direção a ela, depois outro, e mais um, até estar perto demais. Perto o suficiente para que ela sentisse o calor emanando dele. Perto o suficiente para que o cheiro, aquele cheiro masculino, penetrante, inconfundível, a envolvesse completamente. Você. A voz dele falhou. Ele passou a mão pelo rosto, como se tentasse acordar de um sonho. Você está aqui. Isobel forçou a voz a sair firme. Sou a nova governanta, Sr. Drayton. A formalidade cortou como lâmina. Ela viu o impacto nos olhos dele, a dor, a surpresa, a fúria contida. Governanta. Ele repetiu a palavra como se fosse veneno. Você não me reconheceu quando aceitou o emprego? Não sabia seu sobrenome. A resposta saiu gelada. Você nunca se deu ao trabalho de mencioná-lo. A acusação pairou no ar entre eles. Mason recuou meio passo, como se tivesse levado um soco. Seus olhos percorreram o rosto dela, cada traço, cada detalhe, como se estivesse memorizando algo que julgava ter perdido para sempre. Isobel. Ele começou, mas ela o interrompeu. Sr. Drayton, corrigiu, a voz afiada. Meu nome é Senhorita Collins. E se me der licença, preciso buscar a entrada. Ela virou-se, pronta para sair, mas a mão dele disparou, e agarrou seu pulso. O toque foi elétrico. Queimou, congelou, destruiu 3 anos de armadura em um único segundo. Isobel olhou para baixo, para os dedos dele envolvendo seu pulso, e então ergueu os olhos lentamente, até encontrar os dele. Me solte. Mason não soltou. Em vez disso, deu mais um passo, eliminando qualquer distância entre eles. Você desapareceu. Ele disse, a voz baixa, perigosa. Eu procurei por você. Voltei àquela vila, revirei cada hotel, cada pousada. Você simplesmente sumiu. Isobel sentiu algo rachar dentro do peito. Raiva, incredulidade, dor. Eu desapareci. As palavras saíram como cuspe. Você me deixou dormindo em um sonho, e acordando em um pesadelo. Os dedos dele se apertaram levemente ao redor do pulso dela. Seus olhos azuis queimavam com algo que ela não conseguia nomear. Eu era um idiota, Mason disse, e havia verdade crua naquilo. Um covarde. Mas agora você está aqui, e eu. E você nada. Isobel puxou o braço com força, libertando-se. Sou sua funcionária. Você é meu patrão, e isso, ela gesticulou entre os dois, nunca existiu. Mason riu,
Mas não havia humor naquilo, apenas algo sombrio, desesperado. Nunca existiu. Ele se aproximou de novo, invadindo o espaço dela sem pedir licença. Então por que você está tremendo? Ela não estava, ou pelo menos não deveria estar. Mas as mãos dele subiram, devagar, perigosamente devagar, e tocaram os lados do rosto dela, polegares roçando a linha do maxilar, olhos fixos nos dela com intensidade brutal. Cada vez que você me olha desse jeito, eu esqueço que um dia te perdi. Ele murmurou, tão baixo que parecia estar falando mais consigo mesmo do que com ela. Isobel sentiu as pernas amolecerem, sentiu a respiração falhar, sentiu cada maldita defesa que havia construído começar a desmoronar. E foi exatamente por isso que recuou, violentamente. Não, a palavra saiu cortante, final. Você não tem o direito de me tocar, não tem o direito de dizer essas coisas. Você me deixou, Mason. Você escolheu. Ele abriu a boca para responder, mas ela não deixou. E agora eu também escolho. Isobel endireitou os ombros, ergueu o queixo. Escolho manter distância, escolho o profissionalismo, e escolho nunca mais ser estúpida o suficiente para acreditar em você. Ela virou-se, e saiu da sala, antes que ele pudesse vê-la quebrar. Antes que ele pudesse ver as lágrimas queimando nos cantos dos olhos. Antes que ele percebesse que cada palavra que ela dissera era mentira. Porque a verdade terrível e inegável, era que 3 anos não haviam sido suficientes. 3 anos não haviam apagado nada. E Mason Drayton, mesmo sendo o homem que a destruíra, ainda era o único capaz de fazê-la sentir viva. Isobel não dormiu naquela noite. Ficou deitada na escuridão do quarto, encarando o teto, enquanto os acontecimentos da noite se repetiam em sua mente como um filme em loop interminável. As mãos dele no rosto dela, a voz dele dizendo seu nome, o olhar dele, aquele maldito olhar azul que parecia ver através de todas as suas defesas. Quando a luz cinzenta da manhã finalmente entrou pela janela, ela se levantou. Tomou banho gelado, vestiu-se com um conjunto ainda mais discreto que o anterior, calça preta, blusa branca de mangas compridas, prendeu os cabelos com força e saiu do quarto. Margarete já estava na cozinha, preparando chá. Bom dia, senhorita Collins. A voz dela soou estranhamente gentil. Dormiu bem? Sim, obrigada. A mentira saiu automática. Margarete a estudou por um momento, os olhos experientes captando mais do que Isobel gostaria. Mas ela não disse nada. Apenas empurrou uma xícara de chá em sua direção. O Sr. Drayton deixou instruções. Ele quer vê-la em seu escritório às 7 horas. O estômago de Isobel despencou. Para quê? Não disse. Mas quando ele convoca alguém ao escritório, geralmente é importante. Isobel bebeu o chá em silêncio, cada gole descendo como chumbo derretido. 5 minutos antes das 7, subiu as escadas. Cada passo era uma batalha contra o instinto de virar e correr. A porta do escritório estava entreaberta. Ela bateu levemente. Entre, veio a voz dele, controlada, mas com algo tenso nas bordas. Isobel empurrou a porta e entrou. Mason estava sentado atrás da mesa, mas se levantou assim que a viu. Usava uma camisa branca com os 2 primeiros botões abertos, as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e bronzeados. Os cabelos estavam levemente despenteados, como se ele tivesse passado as mãos ali várias vezes. Havia olheiras sob os olhos azuis. Ele também não havia dormido. Feche a porta, ele disse. Isobel hesitou, mas obedeceu. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Mason apoiou as mãos na mesa, inclinando-se ligeiramente para frente. Precisamos conversar. Com todo respeito, Sr. Drayton, não há nada para conversar. Isobel manteve a voz firme. Sou sua funcionária. Você é meu patrão. Qualquer coisa além disso é irrelevante. Irrelevante. Ele repetiu a palavra lentamente, como se estivesse provando algo amargo. 3 anos procurando por você. E agora você aparece na minha casa e diz que é irrelevante? Você não me procurou, Isobel retrucou, a raiva finalmente vazando. Você me abandonou. A diferença. Eu voltei. A voz dele subiu, e ele se controlou com esforço visível. Voltei 2 dias depois. Mas você já tinha ido embora. Ninguém sabia seu sobrenome completo.
Ninguém sabia para onde você havia ido. Para. Isobel ergueu a mão. Apenas pare. Não preciso das suas desculpas. Não preciso das suas explicações. Preciso deste emprego. E se você não consegue manter distância profissional, então eu saio agora. Mason circundou a mesa, aproximando-se dela com passos medidos. Isobel recuou até sentir as costas tocarem a porta. Ele parou a poucos centímetros dela, perto demais, perigoso demais. Desta vez, Isobel, eu não vou embora, nem que você me peça. Ele disse, a voz baixa, carregada de promessa e ameaça. O coração dela disparou. Ela tentou desviar o olhar, mas ele inclinou a cabeça, forçando-a a encará-lo. Eu estraguei tudo, Mason continuou, e havia dor genuína naquilo. Eu sei disso. Fui um covarde, um idiota, um babaca que não merecia nem um segundo do seu tempo. Mas eu mudei, Isobel, e agora que você está aqui, eu não vou desperdiçar esta segunda chance. Não existe segunda chance, ela disse, mas a voz saiu fraca demais, trêmula demais. Então por que você está tremendo? Ele levantou a mão, os dedos parando a milímetros do rosto dela, sem tocar. Por que seu coração está acelerado? Porque você não consegue me olhar nos olhos por mais de 3 segundos sem desviar. Porque ele ainda tinha poder sobre ela. Porque cada célula do corpo dela ainda reconhecia o dele. Porque 3 anos não haviam sido suficientes para apagar o que eles foram. Mas Isobel jamais admitiria isso. Porque você me assusta, ela disse, e era verdade. Você me machucou de um jeito que eu nunca imaginei ser possível, e agora está aqui, dizendo coisas bonitas, como se palavras pudessem consertar o que você quebrou. Algo se rompeu no rosto dele. A mandíbula se contraiu, os olhos azuis escureceram. Então me diga o que eu preciso fazer, Mason disse, e soou como súplica. Diga o que você quer de mim, e eu farei. Quero que você me deixe em paz. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Quero que você mantenha distância. Quero esquecer que você existe. Mentira. Tudo mentira. Mason recuou um passo, e então outro. Voltou para trás da mesa, passando as mãos pelo rosto. Tudo bem, ele disse finalmente. Distância profissional. Se é isso que você quer. Isobel deveria se sentir aliviada. Deveria se sentir vitoriosa. Mas tudo o que sentiu foi vazio. Ela sentiu, e saiu do escritório, fechando a porta atrás de si. Encostou-se na parede do corredor, tentando recuperar o fôlego. Isso era o certo. Manter distância era o certo. Mas então, por que parecia tão errado? Os dias seguintes foram tortura silenciosa. Mason cumpriu a palavra. Manteve distância. Quando se cruzavam nos corredores, ele apenas acenava com a cabeça e seguia em frente. Durante as refeições que Isobel servia, ele mal erguia os olhos. Nem um toque, nem uma palavra além do estritamente necessário. Deveria ser perfeito, mas era insuportável. Porque Isobel sentia os olhos dele. Quando ela limpava a biblioteca, sabia que ele estava na porta, observando. Quando arrumava a sala de estar, sentia a presença dele no andar de cima, como um peso invisível. E pior, ela se pegava procurando por ele. Escutando os passos dele pela mansão, desapontada quando ele saía cedo para reuniões e voltava tarde. Estava ficando louca. Na quinta noite, quando servia o jantar, algo mudou. Mason estava sentado à mesa como sempre, mas havia outra pessoa com ele. Um homem da mesma idade, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, sorriso fácil. Ele conversava animadamente, enquanto Mason apenas ouvia, a expressão impenetrável. E então eu disse a ele que se não fechasse o negócio até sexta, eu faria pessoalmente. O homem dizia, rindo. Então seus olhos encontraram Isobel, e o riso morreu. Ele ficou paralisado, o copo de vinho a meio caminho da boca. Isobel também congelou. Porque ela conhecia aquele rosto. Conhecia aqueles olhos verdes. Conhecia aquele sorriso. Isobel? O homem se levantou tão abruptamente que a cadeira quase tombou. Isobel Collins? Mason virou a cabeça bruscamente, os olhos azuis fixando-se no amigo com algo perigoso brilhando neles. Você a conhece? A voz dele saiu controlada demais. O homem não respondeu. Apenas caminhou em direção a Isobel,
o rosto iluminado por algo que parecia esperança e descrença misturados. Meu Deus, é mesmo você? Eu procurei por você. Durante meses. Como você está aqui? Como? E então Isobel se lembrou. Blake Lark. O homem que ela conhecera 1 ano depois de Mason. O homem que fora gentil, atencioso, que a levara para jantar, que a fizera rir de novo. O homem que ela namorara por 6 meses, tentando desesperadamente sentir algo, qualquer coisa, além do vazio que Mason deixara. O homem que ela também abandonara, porque não conseguia amá-lo. Porque ele não era Mason. Blake, ela disse, a voz saindo fraca. Mason se levantou. Devagar, perigosamente devagar. Blake, ele disse, e havia algo letal na voz. Como você conhece Isobel? Blake finalmente desviou os olhos dela e olhou para o amigo. Nós namoramos, há 2 anos. Ela simplesmente desapareceu um dia. Sem explicação. Sem despedida. Ele voltou a olhar para Isobel, e havia mágoa naqueles olhos verdes. Pensei que você estivesse em perigo. Pensei que algo terrível tivesse acontecido. Isobel sentiu o chão se abrir sob seus pés. E então sentiu o olhar de Mason, queimando, perfurando. Ela ergueu os olhos e encontrou os dele. E o que viu ali a fez esquecer como respirar. Ciúme. Puro. Primitivo. Incontrolável. Ela trabalha aqui, Mason disse, a voz saindo como vidro moído. É minha governanta. Blake piscou, confuso. Governanta? Isobel, o que? Preciso ir, ela interrompeu, a voz saindo estrangulada. Com licença. Virou-se e saiu antes que qualquer um deles pudesse detê-la. Mas enquanto descia as escadas, ouviu a voz de Blake, urgente. Mason, eu ainda a amo. Eu nunca parei. Se ela está aqui, se há uma chance. E então a voz de Mason. Baixa. Perigosa. Final. Ela é minha. Mesmo que ainda me odeie, ela é minha. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Isobel continuou descendo, as pernas trêmulas, o coração aos pedaços. Porque agora havia 3 pessoas presas neste jogo impossível. E alguém sairia destruído. Isobel não voltou ao andar de cima naquela noite. Trancou-se no quarto, encostou-se na porta, e deixou as lágrimas finalmente caírem. Lágrimas de raiva, de frustração, de exaustão emocional. Como a vida podia ser tão cruelmente irônica? 3 anos atrás, Mason a deixara despedaçada. Tentando se reerguer, ela conhecera Blake, gentil, estável, seguro. Mas nem mesmo ele conseguira preencher o vazio. E agora os 2 homens estavam ali, na mesma sala, e ela era o ponto de convergência entre eles. Uma batida na porta a fez pular. Senhorita Collins. A voz de Margarete soou preocupada. Está tudo bem? Isobel secou o rosto rapidamente. Sim, estou bem. Silêncio. Então. O Sr. Drayton pediu para vê-la no escritório. Agora. O estômago dela se contraiu. Diga que estou indisposta. Ele disse que não era um pedido. Claro que não era. Isobel respirou fundo, lavou o rosto com água fria, e subiu as escadas novamente. Cada passo era uma sentença. A porta do escritório estava aberta. Mason estava de pé diante da janela, as mãos nos bolsos, os ombros tensos. Ele não se virou quando ela entrou. Feche a porta. Isobel obedeceu. O silêncio se estendeu, pesado, sufocante. Finalmente, Mason falou. Você namorou meu melhor amigo. Não foi uma pergunta. Sim, Isobel respondeu, porque não havia sentido em mentir. Quando? 2 anos atrás, por 6 meses. Mason virou-se lentamente. O rosto dele estava pálido, a mandíbula contraída, os olhos azuis queimando com algo que beirava loucura. 6 meses, ele repetiu. Você ficou com ele por 6 meses. Sim. Você o amou. A pergunta atingiu como um tapa. Isobel hesitou. Poderia mentir. Deveria mentir. Mas algo nela, algo cansado de jogos e de mentiras, decidiu pela verdade. Tentei. Ela disse, e viu o impacto das palavras no rosto dele. Tentei muito. Ele era gentil,
atencioso, tudo o que eu deveria querer. Mas, Mason deu um passo em direção a ela. Mas eu não consegui. As palavras saíram como confissão arrancada à força. Porque cada vez que ele me tocava, eu pensava em você. Cada vez que ele dizia meu nome, eu ouvia a sua voz. E isso não era justo com ele. Mason fechou os olhos, a respiração saindo pesada. Então você o deixou? Sim. Do mesmo jeito que eu te deixei. A acusação pairou no ar. Isobel sentiu a raiva inflamar dentro dela. Não é a mesma coisa. Ela disse, a voz tremendo. Eu não prometi nada a Blake que não pudesse cumprir. Não fingi que aquilo era mais do que era. E, acima de tudo, eu disse a ele que estava indo embora. Não o deixei acordar sozinho, se perguntando o que havia feito de errado. Mason abriu os olhos, e o que ela viu ali a assustou. Dor, pura e insuportável. Eu sei. Ele disse, a voz rouca. Eu sei que não há desculpa para o que eu fiz. Mas precisa entender, naquela época, eu não sabia lidar com o que sentia. Você é. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Você me aterrorizava, Isobel. Porque pela primeira vez na vida, eu sentia algo que não conseguia controlar. Então você fugiu. Ela disse, amarga. Sim. Como um covarde. Ele deu mais um passo em direção a ela. Mas voltei. E quando você não estava mais lá, quando percebi que te perdi, sua voz falhou. Foi como se alguém tivesse arrancado uma parte de mim. Isobel queria acreditar. Deus, como queria. Mas a dor ainda estava lá, viva, pulsante. E agora Blake quer você de volta. Mason continuou, a voz ficando mais dura. Ele me disse. Disse que nunca te esqueceu. Que vai lutar por você. Ele não tem nada pelo que lutar. Isobel respondeu. Eu não o amo. Mas você confia nele. As palavras de Mason saíram como acusação. Você namorou com ele. Deixou que ele te tocasse, te beijasse. Pare. Deixou que ele tivesse o que eu joguei fora. Pare. Isobel gritou, e a voz ecoou pelas paredes. Você não tem o direito de fazer isso. Não tem o direito de me questionar, de me julgar, de sentir ciúmes. Você abriu mão de mim, Mason. Você escolheu. E foi o maior erro da minha vida. Ele estava na frente dela agora, tão perto que ela podia ver as pequenas manchas douradas nos olhos azuis dele. Mas não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Não há 2 vezes, Isobel disse, mas a voz saiu fraca. Ah! As mãos dele subiram, segurando o rosto dela com firmeza. Porque você ainda sente. Eu vejo nos seus olhos. Na forma como você treme quando estou perto. Na forma como você me evita porque tem medo do que vai acontecer se não evitar. Isobel tentou se afastar, mas as costas tocaram a estante, presa. Você não faz ideia do que é passar noites imaginando o som da sua respiração presa entre os meus beijos. Mason murmurou, o rosto dele a centímetros do dela. O coração dela parou. Depois disparou. Mason. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Diga que não sente nada. Ele desafiou, o polegar roçando o lábio inferior dela. Diga que quando você me vê, não se lembra de como era. De como nós éramos. Ela se lembrava. Deus, como se lembrava. Das mãos dele percorrendo seu corpo. Da boca dele na curva do pescoço. De como ele dizia o nome dela como se fosse uma oração. Não importa. Ela sussurrou, mas já estava perdendo a batalha. Você me machucou demais. Então me deixe consertar. A voz dele era pura súplica agora. Me deixe te mostrar que mudei. Que dessa vez é diferente. Como posso confiar em você? Não pode. A honestidade brutal das palavras a surpreendeu. Ainda não. Mas vou ganhar essa confiança de volta, Isobel. Dia após dia, gesto após gesto, até que você não tenha mais dúvidas. Ela queria acreditar. Queria tanto que doía. Mas então a imagem de Blake apareceu em sua mente. Blake, que também merecia respostas. Blake, que fora bom para ela quando ela mais precisara. E Blake? Ela perguntou. A mandíbula de Mason se contraiu. Blake é meu amigo. Mas não vou desistir de você por causa dele. Os olhos dele queimaram nos dela. Não vou desistir de você por nada. Antes que Isobel pudesse responder, a porta do escritório se abriu. Blake estava ali. E pela expressão no rosto dele,
Ele havia ouvido tudo. Mason, ele disse, a voz controlada, mas os olhos brilhando com algo perigoso. Precisamos conversar, agora. Mason soltou Isobel e se virou para o amigo. Não há nada para conversar. Ah, sim. Blake entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Seus olhos passaram de Mason para Isobel e de volta. Porque Isobel não é uma propriedade sua. Ela não é algo que você pode reivindicar só porque ela trabalha na sua casa. Não estou reivindicando nada, Mason retrucou. Estou lutando pelo que nunca deveria ter perdido. Você a abandonou. A voz de Blake subiu. Eu estava lá para pegá-la quando ela estava despedaçada. Eu a amei quando você nem sabia onde ela estava. E ela te deixou. Mason disse, cruel. Porque você não era o que ela queria. Blake deu um passo ameaçador em direção a Mason. Ela me deixou porque ainda estava apaixonada por você, seu babaca. Mas isso não significa que você merece ela. Chega! Isobel gritou, e ambos se viraram para ela. Ela estava tremendo, de raiva, de frustração, de exaustão. Vocês dois estão falando de mim como se eu não estivesse aqui. Como se eu não tivesse voz. Ela olhou para Mason, depois para Blake. Eu não sou um prêmio. Não sou algo a ser conquistado ou reivindicado. Sou uma pessoa. E estou farta de ser tratada como se minhas escolhas não importassem. Virou-se para a porta, mas a voz de Mason a deteve. Então escolha. Ela parou, a mão na maçaneta. O quê? Escolha. Mason repetiu, e havia desespero na voz dele. Entre mim e ele. Entre passado e presente. Mas escolha, Isobel. Por que não posso viver neste limbo, sabendo que ele também quer você? Isobel virou-se lentamente. E viu dois homens. Dois homens que, de formas diferentes, haviam significado algo para ela. Mason, o homem que a destruíra, mas que ainda fazia seu coração bater descompassado. Blake, o homem que fora gentil, mas que nunca conseguirá preencher o vazio. Não havia escolha justa. Não havia resposta certa. Não posso escolher, ela disse finalmente, a voz quebrada. Não agora, não assim. E antes que qualquer um deles pudesse responder, ela saiu. Desceu as escadas correndo. Passou pela cozinha onde Margaret a observou preocupada, atravessou a porta dos fundos, e saiu para o jardim. O ar frio da noite queimou seus pulmões, mas ela continuou andando até chegar ao banco de pedra escondido entre as roseiras. Sentou-se ali, abraçou os joelhos contra o peito, e finalmente permitiu que tudo desmoronasse. Porque a verdade era simples, e terrível. Ela nunca parara de amar Mason Drayton. Mas amor não era suficiente, quando a confiança estava despedaçada. E agora, com Blake de volta à sua vida, tudo estava ainda mais complicado. Porque enquanto Mason representava paixão e dor, Blake representava segurança e paz. E Isobel não sabia mais qual dos dois ela realmente precisava. Ou se merecia qualquer um deles. Isobel passou a noite no jardim, envolta no frio cortante de Londres, até que Margaret a encontrou tremendo entre as roseiras e praticamente a arrastou de volta para dentro. Não houve perguntas, apenas um cobertor quente, uma xícara de chá, e um olhar maternal que dizia mais do que palavras jamais poderiam. Na manhã seguinte, Isobel acordou com os olhos inchados, e a determinação renovada. Precisava de respostas, precisava de controle sobre a própria vida, e, acima de tudo, precisava de espaço para pensar sem a presença sufocante de Mason e Blake. Mas quando desceu para a cozinha, encontrou Blake sentado à mesa, tomando café com Margaret. Ele se levantou assim que a viu. Isobel, por favor, me dê 5 minutos. Ela hesitou, mas Margaret já estava saindo discretamente, deixando-os sozinhos. Blake aproximou-se devagar, como se estivesse lidando com algo frágil prestes a quebrar. Eu não vim aqui para te pressionar. Ele começou. Vim porque Mason me convidou para passar uns dias. Temos negócios a tratar. Mas nunca imaginei que você estaria aqui. Eu sei. Isobel disse, a voz cansada. É só coincidência. Coincidência. Blake deu um sorriso triste. Parece que nossas vidas são feitas delas, não é? Ele deu mais um passo. Quando você me deixou, pensei que fosse algo que eu tivesse feito. Passei meses me questionando, tentando entender. Não foi nada que você fez. Isobel interrompeu, culpa pesando no peito.
Você foi perfeito, Blake. Foi gentil, atencioso, tudo que uma mulher poderia querer. Mas você ainda o amava. Não foi uma pergunta. Isobel fechou os olhos. Eu não sabia que ele era Mason, seu melhor amigo. Se soubesse, teria ficado comigo? Blake perguntou, algo desesperado na voz. Não sei. A honestidade doeu em ambos. Mas não teria sido justo com você. Você merecia alguém que te amasse completamente, não alguém que estava tentando esquecer outra pessoa. Blake recuou, passando a mão pelo cabelo. Eu ainda te amo, Isobel. As palavras saíram cruas, expostas. 2 anos, e ainda acordo pensando em você. Ainda comparo todas as mulheres a você. E nenhuma chega perto. O coração dela se apertou. Blake, eu sei que não é recíproco. Não sou idiota. Ele forçou um sorriso amargo. Mas preciso tentar. Preciso saber que fiz tudo o que podia antes de te deixar ir de verdade. Então estou pedindo uma chance. Só uma. Uma chance para quê? Para te mostrar que posso te fazer feliz. Que posso ser o que você precisa. Ele se aproximou, pegando as mãos dela entre as suas. Deixe-me te levar para jantar. Uma noite. Só nós dois. Como antes. E se no final você ainda sentir que não há nada, eu aceito. Juro que aceito. Isobel olhou para as mãos dele envolvendo as suas, mãos gentis, seguras. Tão diferentes das de Mason, possessivas, quentes, perigosas. Antes que pudesse responder, passos ecoaram no corredor. Mason entrou na cozinha e parou, os olhos azuis fixando-se imediatamente nas mãos entrelaçadas de Blake e Isobel. O ar na sala congelou. Bom dia, Mason disse, a voz perigosamente calma. Blake não soltou as mãos de Isobel. Se alguma coisa, apertou-as mais. Bom dia, ele respondeu, desafiador. Mason serviu café em silêncio, mas Isobel via tensão nos ombros dele, a forma como seus dedos se apertavam ao redor da xícara. Blake estava me convidando para jantar. Isobel disse, sem saber por que sentia necessidade de explicar. Os olhos de Mason se ergueram lentamente, encontrando os dela. E você vai aceitar? Não deveria. Seria apenas complicar ainda mais uma situação já impossível. Mas havia algo no olhar de Mason, algo possessivo, controlador, que assumia que ela diria não, que a irritou profundamente. Sim. Ela disse. Vou. A xícara de Mason parou a meio caminho dos lábios. Blake sorriu, surpreso e esperançoso. Sério? Sério. Isobel olhou diretamente para Mason enquanto dizia. Hoje à noite, se você quiser. Hoje à noite é perfeito. Blake disse, quase rindo de alívio. Mason colocou a xícara sobre o balcão com força controlada. Então virou-se para Isobel, e o que ela viu naqueles olhos azuis a fez estremecer. Raiva, ciúme, dor, e algo mais, algo perigoso que prometia consequências. Senhorita Collins. Ele disse, a voz formal, gélida. Quando terminar aqui, preciso de você no escritório. Temos assuntos a discutir. Não foi um pedido. Ele saiu sem olhar para trás, mas o peso da presença dele permaneceu, sufocante. Blake apertou levemente as mãos dela. Obrigado. Ele disse, genuíno. Não vai se arrepender. Prometo. Mas enquanto ela subia as escadas em direção ao escritório, Isobel já estava se arrependendo. Porque sabia exatamente o que encontraria lá. Mason estava diante da janela quando ela entrou. Não se virou. Feche a porta. Isobel obedeceu, o coração acelerado. Silêncio, longo, opressivo. Finalmente. Você está fazendo isso para me provocar? Não. Isobel respondeu. Estou fazendo porque Blake merece uma resposta honesta. E porque preciso ter certeza do que sinto. Mason virou-se lentamente, e a intensidade no olhar dele quase a fez recuar. Você já sabe o que sente, ele disse, aproximando-se. Você sempre soube. Saber o que sinto e agir de acordo são coisas diferentes. Então está me dizendo que vai dar uma chance a ele? Vai deixar que ele te toque, te beije, te faça rir? A voz dele ficou mais baixa, mais perigosa a cada palavra. Vai fingir que ele é o que você quer, quando ambos sabemos a verdade. E qual é a verdade, Mason? Isobel rebateu, cruzando os braços.
Que eu deveria simplesmente esquecer o que você fez porque agora você decidiu que me quer de volta. Que eu deveria ignorar 2 anos de Blake sendo bom para mim só porque você finalmente resolveu crescer. Algo se rompeu no rosto dele. Ele atravessou a distância entre eles em 3 passos longos, as mãos agarrando os braços dela. Você quer saber a verdade? Mason disse, o rosto a centímetros do dela. A verdade é que não consigo respirar quando penso nele te tocando. A verdade é que passei a noite inteira imaginando você com ele e quase enlouqueci. A verdade é que... Ele parou, a mandíbula contraindo. A verdade é que eu te amo. Ele finalmente disse, e as palavras saíram como confissão arrancada à força. Te amo desde aquelas 2 semanas que tentei convencer a mim mesmo que eram apenas diversão. Te amo desde o dia que fugi como um covarde. E te amo ainda mais agora, sabendo tudo que perdi. Isobel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele nunca havia dito essas palavras. Nem mesmo naquela vila, naquelas noites intensas, ele dissera. Mason. Não. Ele sacudiu a cabeça. Deixa eu terminar, porque preciso que você entenda. Suas mãos subiram para o rosto dela, forçando-a a encará-lo. Eu não mereço você. Sei disso. Fui um idiota, um covarde, um babaca que te machucou quando você só me deu amor. Mas estou te pedindo, implorando, não vá a esse jantar. Não dê essa chance a ele. Por quê? Ela perguntou, e havia raiva misturada com dor. Por que você tem o direito de pedir isso quando me deixou quebrada? Porque se você for, vou enlouquecer, Mason disse, e havia verdade crua naquilo. Porque vou passar a noite inteira imaginando você rindo com ele, tocando a mão dele, olhando para ele do jeito que costumava olhar para mim, e não sei se sobrevivo a isso, Isobel, não de novo. Lágrimas queimaram nos olhos dela. Você não pode fazer isso. Ela sussurrou. Não pode me dizer essas coisas e esperar que eu simplesmente esqueça 3 anos de dor. Não estou pedindo para esquecer. A voz dele ficou mais suave, os polegares limpando as lágrimas que começavam a cair. Estou pedindo para me dar a chance de fazer melhor, de te provar que mudei, de te amar do jeito que deveria ter amado desde o começo. Isobel fechou os olhos, tentando encontrar força, tentando lembrar por que manter distância era o certo. Mas então sentiu os lábios dele roçando sua testa, suaves, reverentes. Você não faz ideia do que é passar noites imaginando o som da sua respiração presa entre os meus beijos. Mason murmurou contra a pele dela. O corpo dela reagiu antes que a mente pudesse impedir. Um tremor, um suspiro involuntário. Mason sentiu, ela viu nos olhos dele, aquela fagulha de esperança misturada com desejo. Os lábios dele desceram, roçaram a têmpora, amassando o rosto, o canto da boca. Provocação, tortura, súplica silenciosa. Isobel deveria afastá-lo, deveria manter a cabeça fria. Mas fazia 3 anos que ela não sentia isso. 3 anos negando, fingindo, mentindo para si mesma. E quando os lábios dele finalmente tocaram os dela, suaves, questionando, implorando permissão, ela quebrou. Abriu a boca, e o deixou entrar. O beijo explodiu. 3 anos de contenção, de desejo reprimido, de palavras não ditas, tudo desabando de uma vez. As mãos de Mason desceram para a cintura dela, puxando-a contra ele com força quase desesperada. Os dedos dela se enterraram nos cabelos dele, segurando, puxando, precisando mais. Ele gemeu contra a boca dela, e o som atravessou Isobel como eletricidade. Isobel. Ele ofegou entre beijos. Deus. Isobel. Eles cambalearam para trás até as costas dela baterem na estante. Livros caíram, nenhum dos dois se importou. Mason prensou o corpo contra o dela, e Isobel sentiu cada músculo, cada prova de que ele a desejava tanto quanto ela a ele. As mãos dele subiram, traçando a curva das costelas, os lados dos seios, provocando, prometendo. E então, bateram na porta. Ambos congelaram. Senhor Drayton. A voz de Margaret soou do outro lado. Tem uma ligação urgente. A realidade caiu como um balde de água gelada. Isobel empurrou Mason, ofegante, os lábios inchados, o coração disparado. O que ela havia feito? Mason ainda olhava com aqueles olhos azuis escurecidos de desejo, a respiração pesada, as mãos ainda tremendo de vontade de tocá-la. Isobel. Não. Ela sacudiu a cabeça, dando mais um passo para trás. Isso foi um erro.
Dor atravessou o rosto dele. Não foi. Foi. Ela passou as mãos pelos cabelos despenteados, tentando recuperar algum controle. Eu vou a esse jantar, Mason, vou dar essa chance a Blake, porque ele merece, e porque eu preciso ter certeza. Certeza do quê? Mason perguntou, desesperado. Você acabou de me beijar como se sua vida dependesse disso. Como pode dizer que não tem certeza? Porque beijo não é o bastante. As palavras saíram num grito. Nós sempre tivemos química, Mason, sempre tivemos desejo. Mas desejo não constrói confiança, e sem confiança, isso aqui, ela gesticulou entre os dois, é só autodestruição. A batida na porta soou novamente, mais insistente. Senhor Drayton. Mason não desviou os olhos de Isobel. Vá ao jantar, ele disse finalmente, a voz saindo rouca. Mas saiba disso, quando você voltar, ainda estarei aqui, esperando, porque desta vez, Isobel, eu não vou embora, nem que você me peça. Isobel não respondeu, apenas saiu do escritório, passando por Margaret sem olhar. Mas enquanto descia as escadas, os lábios ainda formigando, o corpo ainda vibrando, ela sabia a verdade. Já tinha certeza. Sempre teve. O problema era que certeza não apagava a mágoa. E mágoa não desaparecia com um beijo. O dia passou numa névoa. Isobel executou suas tarefas mecanicamente, arrumou camas, limpou cômodos, organizou prateleiras, mas sua mente estava em outro lugar, presa naquele beijo, naquelas mãos, naquela voz dizendo eu te amo como se as palavras pudessem consertar 3 anos de estilhaços. Às 6 da tarde, trancou-se no quarto para se arrumar. Escolheu um vestido simples mas elegante, verde escuro, que realçava os olhos. Soltou os cabelos, deixando-os cair em ondas suaves sobre os ombros. Aplicou maquiagem leve. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher que parecia ter controle. Mentira! Era tudo mentira. Às 7 em ponto, Blake bateu à porta. Ele usava terno escuro, camisa branca, gravata discreta. Os olhos verdes brilharam quando a viram. Você está linda, ele disse, sincero. Obrigada. Isobel forçou um sorriso. Blake ofereceu o braço. E ela aceitou. Juntos, subiram as escadas em direção à saída principal. E encontraram Mason na sala de estar. Ele estava sentado no sofá, um copo de uísque na mão, os olhos fixos neles. Vestia camisa preta com as mangas enroladas, calças escuras. Os cabelos desarrumados como se ele tivesse passado as mãos ali várias vezes. Havia algo selvagem no olhar dele. Algo perigoso. Vocês dois ficaram bem juntos, ele disse, a voz arrastada. Blake tensionou ao lado dela. Mason. Não, é verdade. Mason tomou um gole do uísque, os olhos nunca deixando Isobel. Blake sempre foi o certinho. O confiável. O cara que faz tudo certo. Ele inclinou a cabeça. Diferente de mim, não é, Isobel? Você está bêbado. Ela disse, tentando manter a voz firme. Ainda não. Mas pretendo estar antes que vocês voltem. Ele se levantou, cambaleando levemente. Me diz uma coisa, Blake. Quando você a beijar esta noite, por que você vai beijá-la, não vai? Vai pensar no fato de que ela me beijou esta manhã? Que ela gemeu na minha boca? Que ela me quis tanto que quase rasgou minha camisa? Mason. Isobel sentiu o rosto queimar. Blake soltou o braço dela, virando-se completamente para o amigo. Você está sendo patético. Patético. Mason riu, mas não havia humor naquilo. Patético é ver a mulher que você ama sair com seu melhor amigo e ter que fingir que está tudo bem. Então não finja, Blake disse, a paciência se esgotando. Diga que não está bem. Diga que está com ciúmes. Mas não jogue isso nela. Ela não merece. Você está certo. Mason deu mais um passo em direção a eles, e Isobel viu que havia algo quebrado naqueles olhos azuis. Ela não merece. Não merece um idiota como eu. Não merece alguém que a deixou quebrada. Então vai, Blake. Cuida dela. Faz ela rir. Faz ela esquecer. Sua voz quebrou na última palavra. E Isobel sentiu algo rachar dentro do peito. Mas sabe o que é engraçado? Mason continuou, mais baixo agora. Não importa o quanto você tente. Não importa quão gentil você seja, quão perfeito. Porque quando ela fechar os olhos hoje à noite,
Vai ser o meu nome que ela vai pensar. Meu rosto que vai ver. Minhas mãos que vai sentir. Chega, Isobel disse, a voz tremendo. Você não tem o direito. Eu sei, Mason a interrompeu, e havia derrota naquilo. Eu sei que não tenho. Mas não posso evitar. Porque você é minha, Isobel. Mesmo me odiando. Mesmo tentando fingir que não é. Ela pode ter sido sua no passado, mas hoje, e sempre, ela é minha. As palavras caíram como bomba no silêncio. Blake deu um passo ameaçador em direção a Mason. Ela não é propriedade de ninguém. Eu sei, Mason disse de novo, mas não desviou os olhos de Isobel. Mas isso não torna menos verdade. Isobel não aguentou mais. Virou-se e saiu pela porta principal. Os saltos batendo forte no mármore. Blake a seguiu, lançando um último olhar furioso para Mason antes de fechar a porta. O restaurante era elegante, discreto, com luzes suaves e música de piano ao fundo. Blake pediu vinho, escolheu os pratos, tentou iniciar conversa. Mas Isobel mal conseguia se concentrar. Tudo o que via era Mason. Quebrado. Desesperado. Patético, como Blake dissera. E ainda assim, ela queria voltar. Queria correr de volta àquela mansão e o quê? Dizer que o perdoava. Que 3 anos de dor podiam ser apagados porque ele finalmente disse as palavras certas. Isobel? A voz de Blake a puxou de volta. Você está bem? Não. Não estava. Desculpa. Eu só estou cansada. Blake estendeu a mão sobre a mesa, segurando a dela. Eu entendo. Sei que isso tudo é muito. Mason voltando, nosso reencontro. Ele apertou levemente. Mas quero que saiba que não estou aqui para te pressionar. Só quero que você veja que posso te fazer feliz. Que podemos recomeçar. Isobel olhou para a mão dele sobre a sua. Gentil. Segura. Então por que tudo o que ela sentia era vazio? Blake. Ela começou, mas ele a interrompeu. Espera. Deixa eu falar primeiro. Ele respirou fundo. Quando você me deixou, eu fiquei arrasado. Mas entendi. Porque sempre soube que havia alguém mais. Alguém que você não conseguia esquecer. Seus olhos verdes se fixaram nos dela. E agora eu sei quem era. Mason. Ele parou, passando a mão livre pelo cabelo. Eu deveria odiá-lo. Deveria estar furioso. Mas a verdade é que, eu entendo. Porque ele tem algo que eu nunca tive. Ele te faz sentir viva. E por mais que doa admitir, eu nunca consegui fazer isso. Isso não é verdade, Isobel protestou. Você foi incrível comigo. Fui seguro. Previsível. Blake sorriu tristemente. E você não queria segurança. Você queria paixão. Queria alguém que te fizesse sentir como se o mundo inteiro pudesse queimar e ainda assim vocês estariam bem. Lágrimas queimaram nos olhos dela. Mas paixão machuca, Blake. Paixão destrói. E amor sem paixão é só amizade. Ele apertou a mão dela mais uma vez. Então vou te perguntar algo, e preciso que seja honesta. Não comigo. Com você mesma. Isobel esperou. O coração apertado. Você ainda o ama? A pergunta pairou no ar entre eles. E Isobel soube que não podia mentir. Não para ele. Não depois de tudo. Sim. Ela sussurrou, e lágrimas finalmente caíram. Eu odeio que sim. Odeio que 3 anos não foram suficientes. Odeio que ele ainda tem esse poder sobre mim. Mas, sim, eu ainda o amo. Blake fechou os olhos por um momento. Quando os abriu de novo, havia aceitação ali. E tristeza. Então você precisa voltar. O quê? Precisa voltar para ele. Blake soltou a mão dela, recostando-se na cadeira. Porque enquanto houver dúvida, enquanto houver essa coisa não resolvida entre vocês, você nunca vai conseguir seguir em frente. Comigo ou com qualquer outra pessoa. Blake, eu não posso simplesmente. Pode. E deve. Ele sorriu, mas havia dor naquilo. Olha, talvez ele te machuque de novo. Talvez vocês se destruam mutuamente. Mas também é possível que vocês encontrem o que estão procurando. E você merece saber. Isobel sentiu mais lágrimas caírem. Eu não queria te magoar. Eu sei. Blake se levantou, deixando o dinheiro sobre a mesa. Vem. Vou te levar de volta.
A viagem de volta foi silenciosa. Quando chegaram à mansão, Blake estacionou mas não desligou o motor. Você não quer redenção, mas o que eu quero é paz, e você nunca me trouxe nenhuma. Isobel disse baixinho, quase para si mesma, lembrando-se das palavras que um dia pensou que diria Mason. Mas agora, encarando a mansão, ela percebia. Paz sem paixão não era paz. Era apenas existência. Vai, Blake disse gentilmente. E, Isobel, seja feliz, mesmo que não seja comigo. Ela se inclinou e beijou a bochecha dele. Obrigada por tudo. Saiu do carro e subiu os degraus da entrada. A porta se abriu antes que ela batesse. Margarete estava ali, o rosto preocupado. Senhorita Collins, graças a Deus você voltou. O que aconteceu? É o Sr. Drayton. Ele, Margarete hesitou. Ele está no escritório. Desde que você saiu, bebendo. E quando tentei falar com ele não está bem. O coração de Isobel disparou. Ela subiu as escadas correndo. Os saltos batendo forte. Chegou ao escritório e empurrou a porta. E congelou. Mason estava no chão, encostado na estante. Uma garrafa de uísque quase vazia ao lado. Os olhos vermelhos, o rosto pálido. Quando a viu, algo quebrou naquela expressão. Você voltou, ele disse, a voz rouca. Pensei que fosse passar a noite com ele. Isobel se ajoelhou na frente dele. Mason. Não. Ele sacudiu a cabeça. Não me olha assim. Não me olha com pena. Eu mereço isso. Mereço cada segundo desta tortura. Você está bêbado. Estou. E ainda assim não consigo apagar você. Ele riu, amargo. 3 anos tentando esquecer, e ainda assim, você está em cada pensamento. Cada maldito pensamento. Isobel sentiu lágrimas queimarem de novo. Mason, você precisa me ouvir. Não. Ele estendeu a mão, os dedos tremendo enquanto tocavam o rosto dela. Você precisa me ouvir. Porque posso não lembrar disso amanhã. E preciso dizer agora. Ele a puxou mais perto, os olhos azuis nadando em lágrimas contidas. Você foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. E eu destruí. Destruí porque tive medo. Porque nunca tinha sentido algo assim e não sabia lidar. E agora você está aqui. E eu não sei se é presente ou punição. Mas não importa. Porque eu te amo, Isobel. Te amo tanto que dói respirar. As mãos dela subiram, segurando o rosto dele. Eu sei. Ela sussurrou. E eu também te amo. Sempre amei. Mason ficou paralisado. O quê? Eu te amo. As palavras finalmente saíram, livres, e te odeio por isso. Odeio que você tenha esse poder. Odeio que 3 anos não foram suficientes. Mas acima de tudo, eu te amo. Algo se rompeu entre eles. Mason a puxou para os braços, enterrando o rosto no pescoço dela, e Isobel sentiu as lágrimas dele molhando sua pele. Não me deixa de novo, ele implorou. Por favor, faz o que quiser comigo. Me machuca, me pune, me odeia. Mas não me deixa. Isobel segurou o mais forte, as próprias lágrimas caindo. Não vou, ela prometeu. Mas você precisa me prometer algo também. Qualquer coisa. Nunca mais fuja. Ela se afastou o suficiente para olhar nos olhos dele. Se ficar difícil, se tiver medo, você fica e luta. Porque não vou sobreviver a ser abandonada de novo. Prometo, Mason disse, e havia verdade absoluta naquilo. Desta vez, Isobel, eu não vou embora, nem que você me peça. E ali, no chão daquele escritório, em meio a garrafas vazias e corações quebrados, eles selaram a promessa com um beijo. Diferente dos outros. Mais lento. Mais profundo. Um beijo que não era sobre paixão. Era sobre recomeço. Isobel ajudou Mason a se levantar, sustentando-o enquanto cambaleavam até o sofá do escritório. Ele ainda estava embriagado, mas havia clareza renovada nos olhos azuis, como se a confissão tivesse queimado parte da névoa alcoólica. Você deveria descansar. Ela disse suavemente, afastando os cabelos loiros da testa dele. Não. Ele segurou o pulso dela, impedindo-a de se afastar. Não quero dormir. Tenho medo de acordar e descobrir que você era só um sonho. Isobel sentou-se ao lado dele, e Mason imediatamente puxou-a contra o peito.
os braços envolvendo-a como se temesse que ela pudesse evaporar. Eu estou aqui, ela murmurou. Não vou a lugar nenhum. Ficaram assim por longos minutos, apenas respirando juntos, sentindo a realidade do momento. Mas então Mason falou, a voz rouca. O que você disse a Blake? Isobel fechou os olhos. A verdade. Que ainda te amo. Que nunca parei. Os braços dele se apertaram. Ele deve me odiar agora. Não. Ela se afastou o suficiente para olhá-lo. Ele entendeu. Acho que sempre soube, no fundo. Fez uma pausa. Ele é um homem bom, Mason. Eu sei. Algo sombrio passou pelo rosto dele. É por isso que quase matei ele quando pensei que você poderia escolhê-lo. Você não pode fazer isso. Isobel disse firmemente. Não pode perder seu melhor amigo por minha causa. Já perdi. Mason olhou para o nada. No momento em que ele disse que ainda te amava, tudo mudou entre nós. E a culpa é minha. Por tê-la deixado ir. Por não ter lutado por você desde o começo. Isobel tocou o rosto dele, forçando-o a olhá-la. Então lute agora. Mas da forma certa. Converse com ele. Peça desculpas. Sejam honestos um com o outro. Porque vocês têm uma história que vai além de mim. Mason assentiu lentamente, mas ela via a dúvida nos olhos dele. E se ele não perdoar? Ele vai. Ela beijou a testa dele suavemente. Talvez não agora. Mas eventualmente. Porque a amizade verdadeira sobrevive até mesmo a isso. Mason a puxou de volta contra o peito, enterrando o rosto nos cabelos dela. Como você ficou tão sábia? 3 anos de sofrimento. Ela respondeu, meio brincando, meio séria. Ensina muita coisa. A culpa atravessou o rosto dele novamente. Isobel. Não. Ela colocou os dedos sobre os lábios dele. Chega de pedidos de desculpas. Chega de remorso. Estamos começando de novo, lembra? E isso significa deixar o passado onde ele pertence. Não sei se consigo, Mason admitiu. Não sei se consigo olhar para você e não lembrar do que eu fiz. Então aprenda. Ela se inclinou, os lábios roçando os dele, porque eu já te perdoei. Agora você precisa perdoar a si mesmo. O beijo que se seguiu foi suave, quase casto. Uma promessa silenciosa de que havia tempo, que não precisavam queimar tudo de uma vez. Quando se afastaram, Mason apoiou a testa contra dela. Fique comigo esta noite, ele pediu. Só isso. Só. Fique. Isobel sabia que deveria recusar, que mover-se rápido demais era perigoso. Mas olhando para aqueles olhos azuis, tão vulneráveis, tão desesperadamente esperançosos, ela não conseguiu. Está bem. Ela sussurrou. Mason insistiu que ela dormisse na cama dele enquanto ele ficaria no sofá. Mas Isobel recusou. Compromissaram, dividiram a cama, mas com roupas, sem cruzar limites que ainda eram frágeis demais. Isobel usou uma das camisas dele, absurdamente grande, cheirando a ele, e deitou-se do lado esquerdo da cama. Mason deitou-se do direito, mantendo espaço respeitoso entre eles. Mas no meio da noite, Isobel acordou, e encontrou-se envolta nos braços dele. Mason a abraçava pelas costas, o rosto enterrado nos cabelos dela, a respiração profunda e regular do sono. Ela deveria se afastar. Deveria manter distância. Mas em vez disso, entrelaçou os dedos com os dele, e deixou-se afundar naquela sensação de segurança. Pela primeira vez em 3 anos, dormiu sem pesadelos. Amanhã trouxe clareza, e complicações. Isobel acordou sozinha. Mason já havia levantado. Ela vestiu-se rapidamente e desceu, encontrando Margaret na cozinha. Bom dia, senhorita Collins. O olhar da mulher mais velha era conhecedor demais. O Sr. Drayton e o Sr. Lark estão no escritório. Pediram para não serem interrompidos. O estômago de Isobel se apertou. Há quanto tempo? Meia hora. E as vozes? Bem, digamos que não são amigáveis. Isobel subiu as escadas correndo. Quando chegou perto do escritório, ouviu claramente as vozes elevadas. Você não tem o direito. Blake gritava. Ela era minha namorada antes de você decidir que a queria. E ela sempre foi minha. Mason rebateu. Você mesmo disse ontem. Ela nunca te amou do jeito que te merecia porque estava apaixonada por mim. Porque você a manipulou.
Porque você enfiou na cabeça dela que vocês eram destinados. Eu não manipulei nada. O que temos é real, Blake. Sempre foi. E o que nós tínhamos? Isso não era real? A voz de Blake quebrou. 6 meses, Mason. 6 meses que significaram tudo para mim. E agora descubro que meu melhor amigo é o motivo pelo qual ela nunca conseguiu me amar completamente. Silêncio. Depois a voz de Mason, mais baixa. Desculpa. Eu não sabia. Nunca imaginei que ela fosse sua ex. Isso muda alguma coisa. Pausa. Longa. Não, Mason admitiu. Porque mesmo sabendo, mesmo te vendo sofrendo, eu não consigo desistir dela. Blake deu uma risada amarga. Pelo menos você é honesto. Blake. Não, o som de passos. Não vou fingir que está tudo bem. Não vou dar minha bênção e desejar felicidades. Você escolheu ela. E com isso, perdeu a mim. A porta se abriu bruscamente, e Blake saiu, quase colidindo com Isobel. Seus olhos verdes estavam vermelhos, o maxilar contraído. Blake, por favor. Ela começou. Não. Ele ergueu a mão. Você fez sua escolha. E eu respeito. Mas não posso ficar aqui e assistir vocês dois juntos. Ele respirou fundo. Vou embora. Hoje. E acho que é melhor não nos vermos por um tempo. Eu nunca quis te magoar. Isobel disse, lágrimas queimando. Eu sei. Blake tocou o rosto dela brevemente, mas machucou mesmo assim. Ele se afastou. Seja feliz, Isobel. De verdade. Porque se não for, tudo isso terá sido em vão. E então ele desceu as escadas e saiu. Isobel ficou parada no corredor, o coração partido. Mason apareceu na porta do escritório, o rosto pálido. Ele vai ficar bem, ele disse, mas não soava convencido. Você perdeu seu melhor amigo por minha causa. Não, Mason puxou-a para os braços. Perdi porque fui idiota 3 anos atrás. Mas não vou perder você de novo. E eventualmente Blake vai entender. Isobel queria acreditar, mas sabia que algumas feridas levavam mais do que tempo para cicatrizar. Os dias seguintes foram estranhos. Mason e Isobel tentavam navegar um novo território, não mais patrão e empregada, mas também não exatamente um casal. Havia afeto, havia beijos roubados nos corredores, havia jantares juntos onde ele a fazia rir, mas também havia tensão. Olhares de Margarete que misturavam desaprovação e preocupação. Comentários de outros funcionários. E, acima de tudo, a ausência de Blake, um fantasma que pairava sobre tudo. 2 semanas depois do confronto, Mason teve que viajar para a Escócia para negócios. Ele não queria ir, mas era inevitável. Vem comigo, ele pediu enquanto fazia as malas. Não posso. Tenho responsabilidades aqui. Para o inferno com as responsabilidades, ele a puxou contra o peito. Não quero ficar longe de você. São apenas 3 dias, Isobel disse, rindo suavemente. Vai sobreviver. Mas quando ele se foi, a mansão pareceu vazia demais. Silenciosa demais. E foi então que a carta chegou. Margarete a trouxe no segundo dia de ausência de Mason. Um envelope creme. Papel caro, sem remetente. Isobel o abriu com mãos trêmulas. Dentro, havia fotos. Fotos dela e Mason. Entrando no quarto dele à noite. Saindo de manhã. Abraçados no jardim. Beijando-se na biblioteca. Alguém estava vigiando. Documentando. E embaixo das fotos, uma única linha escrita em tinta preta. Ele a destruiu uma vez. Vai destruir de novo. Saia antes que seja tarde demais. O papel tremeu nas mãos de Isobel. Quem enviará aquilo? E por quê? Ela virou o envelope, procurando qualquer pista, mas não havia nada. Senhorita Collins, Margarete apareceu na porta. Está tudo bem? Você está pálida. Isobel escondeu a carta rapidamente. Sim. Só. Cansada. Mas Margarete não pareceu convencida. E quando Isobel passou por ela, jurou ver algo no olhar da mulher mais velha. Conhecimento. Como se ela soubesse exatamente o que aquela carta continha. Mason voltou na noite do 3º dia, exausto, mas sorrindo ao ver Isobel esperando. Ele a abraçou.
enterrando o rosto nos cabelos dela. Me fez falta. Ele murmurou. Você também. Mas Isobel não mencionou a carta. Não mencionou as fotos. Porque uma parte dela, a parte ainda assustada, ainda ferida, estava começando a questionar. E se quem quer que enviasse a carta estivesse certo? E se Mason realmente a destruísse de novo? Naquela noite, quando ele dormia ao lado dela, Isobel ficou acordada, encarando o teto. E pela primeira vez desde que se reconciliaram, sentiu medo. Medo de que amor não fosse suficiente. Medo de que história se repetisse. E medo de que, desta vez, ela não sobrevivesse à queda. A carta assombrava Isobel. Ela a escondera numa gaveta, mas não conseguia parar de pensar nela. Nas fotos. Nas palavras ameaçadoras. Quem quer que as enviasse sabia exatamente onde atingir, nas inseguranças que ela tentava desesperadamente enterrar. Ele a destruiu uma vez. Vai destruir de novo. 3 dias depois do retorno de Mason, ela não aguentou mais. Precisava de respostas. Esperou até ele sair para uma reunião, e então procurou Margarete na cozinha. Preciso falar com você, Isobel disse sem preâmbulos. Margarete ergueu os olhos das panelas, a expressão cautelosa. Sobre o que, senhorita Collins? Isobel colocou o envelope sobre a mesa. Sobre isso. Margarete abriu e examinou as fotos. Seu rosto não demonstrou surpresa. Apenas resignação. Então você recebeu também. Ela disse baixinho. Também. O coração de Isobel disparou. O que quer dizer com também? Margarete suspirou e sentou-se pesadamente numa cadeira. Senhorita Collins. Isobel. Há coisas sobre o Sr. Drayton que você deveria saber. Coisas que ele não vai contar. Que tipo de coisas? Margarete hesitou, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Há 3 anos, quando você e ele se conheceram naquela vila, você não foi a primeira mulher que ele deixou para trás. O chão pareceu se abrir sob os pés de Isobel. O quê? Ele tem um padrão. A voz de Margarete soou cansada, como se já tivesse testemunhado isso vezes demais. Conhece uma mulher, fica obcecado por algumas semanas, talvez meses. E então desaparece. Sempre com a mesma desculpa, não consigo lidar com intimidade. Preciso de espaço. Não estou pronto. Não. Isobel sacudiu a cabeça. Não, Mason mudou. Ele mudou. Margarete interrompeu, gentil mas firme. Ou apenas disse as palavras certas para tê-la de volta. Ela empurrou as fotos através da mesa. Alguém quer que você veja a verdade. E talvez devesse escutar. Quem enviou isso? Isobel perguntou, a voz tremendo. Foi você. Não. Mas tenho minhas suspeitas. Margarete se levantou. Há uma mulher. Victoria Ashford. Ela e o Sr. Drayton estiveram envolvidos há 2 anos. Ele prometeu casamento, futuro, tudo. E então, desapareceu. Como fez com você? O nome caiu como bomba. Onde ela está? Em Londres. Na verdade, Margarete hesitou. Ela estará no evento beneficente hoje à noite. O mesmo que o Sr. Drayton planeja ir. E levá-la como acompanhante. Isobel sentiu enjoo. Por que está me contando isso? Margarete tocou o ombro dela brevemente. Porque te vejo apaixonada. Te vejo feliz. E me lembro de todas as outras que estiveram exatamente onde você está agora. Seus olhos encontraram os de Isobel. E não quero te ver destruída como elas foram. Isobel passou o dia num estado de choque. Parte dela queria confrontar Mason imediatamente. Mas outra parte, a parte que ainda tinha medo de confiar, decidiu observar primeiro. Se Margarete estava certa, Victoria estaria no evento. E Isobel veria com os próprios olhos como Mason reagiria. À noite, vestiu o vestido que ele havia comprado para ela, azul marinho, elegante, que abraçava cada curva. Soltou os cabelos, aplicou maquiagem. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher linda. Mas por dentro estava despedaçada. Mason a esperava no hall, devastador num smoking preto. Os olhos dele brilharam quando a viram. Você está. Ele parou, procurando palavras. Perfeita. Absolutamente perfeita. Isobel forçou um sorriso.
Obrigada. No carro, ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Está tudo bem. Você parece distante. Só nervosa, ela mentiu. Nunca fui a esse tipo de evento. Vai adorar. Ele beijou os dedos dela. E vou te apresentar a todos como minha. Oficialmente. As palavras deveriam aquecê-la. Em vez disso, apenas aumentaram o medo. O salão do evento era grandioso, lustres de cristal, músicos ao vivo, pessoas vestidas em seus melhores trajes. Mason a guiou através da multidão, mantendo a mão na parte baixa das costas dela. Possessivo. Ele a apresentou a empresários, políticos, socialites. Todos sorriam educadamente, mas Isobel via as perguntas nos olhos deles. Quem era ela? De onde vinha? Porque Mason Drayton, notório por nunca trazer acompanhantes, estava com ela. E então Isobel a viu. Uma mulher atravessando o salão. Alta, loira, linda num vestido vermelho que mais parecia armadura. E quando seus olhos encontraram Mason, algo morreu naquele olhar. Dor, raiva, traição. Vitória Ashford. Mason ficou tenso ao lado de Isobel. Sua mão apertou as costas dela. Precisamos ir. Ele disse rapidamente. Por quê? Isobel perguntou, embora já soubesse a resposta. Mas era tarde demais. Vitória já estava na frente deles, um copo de champanhe na mão e veneno nos olhos. Mason, a voz dela era gelo. Que surpresa te ver aqui. Com uma acompanhante. Vitória. Mason inclinou a cabeça formalmente. Como vai? Melhor do que estava quando você me deixou sem explicação há 2 anos. Ela tomou um gole do champanhe, os olhos deslizando para Isobel. E você deve ser a nova vítima. Pobre coitada. Isobel sentiu o sangue gelar. Com licença. Oh, ele não contou. Vitória sorriu, mas não havia humor naquilo. Claro que não. Mason nunca conta. Ele é muito bom em fazer você se sentir especial. Única. Como se você fosse a única mulher no mundo que importa. Ela se inclinou mais perto. Mas não é. E quando ele cansar de você, e ele vai cansar, vai desaparecer do mesmo jeito que fez comigo. E com todas as outras antes de mim. Chega, Vitória. Mason disse, a voz perigosamente baixa. Por quê? Porque a verdade dói. Vitória riu. Você me prometeu casamento. Mason. Disse que eu era diferente. Que estava pronto para mudar. E então, numa manhã qualquer, você simplesmente sumiu. Bloqueou meus contatos, ignorou meus e-mails, me tratou como se eu nunca tivesse existido. Cada palavra atingia Isobel como tapa. Porque soava familiar demais. Exatamente como ele havia feito com ela. Isso foi diferente. Mason começou, mas Vitória o cortou. Sempre é diferente. Até não ser. Ela olhou para Isobel. Você está apaixonada por ele, não está? Vejo nos seus olhos. O mesmo olhar estúpido que eu tinha. Vitória se inclinou, sussurrando. Mas deixe-me te dar um conselho, querida. Corra. Corra enquanto ainda pode. Porque quando Mason Drayton se cansar de brincar de casa, ele vai te jogar fora como lixo. Você não sabe do que está falando, Isobel disse, mas a voz saiu fraca. Não sei. Vitória recuou, abrindo os braços. Pergunte a ele então. Pergunte quantas mulheres vieram antes de mim. Pergunte sobre Sarah, sobre Amanda, sobre Celeste. Pergunte quantos corações ele quebrou brincando de ser humano. Mason deu um passo à frente, o rosto pálido de raiva. Você está bêbada. E amargurada. E fazendo uma cena. Estou dizendo a verdade. Vitória virou-se para ele, e Isobel viu lágrimas brilhando naqueles olhos. Você me destruiu, Mason. Completamente. E agora está fazendo o mesmo com ela. Não estou. A voz dele rachou. Isobel é diferente. Ela sempre foi. Foi o que você disse sobre mim também. Vitória sorriu tristemente, palavra por palavra. Silêncio caiu como guilhotina. Isobel olhou para Mason. Viu a culpa, a vergonha. E pior, a verdade. Ele havia feito isso antes. Não apenas uma vez. Várias vezes. E ela era apenas mais uma numa longa linha de mulheres que ele havia descartado. Isobel. Mason estendeu a mão, mas ela recuou. É verdade.
A voz dela saiu estranhamente calma. Tudo que ela disse. Sim, mas. Sim ou não, Mason? Ele fechou os olhos. Sim. A palavra a atingiu como bala. Isobel virou-se e começou a andar. Mason a seguiu, agarrando o braço dela. Espera. Por favor. Deixa eu explicar. Explicar o quê? Ela se virou, e havia fogo nos olhos dela agora. Que você tem um padrão. Que faz isso com todas as mulheres que passam pela sua vida. Que eu sou só mais uma. Não. Você não é. Você me deixou dormindo em um sonho e acordando em um pesadelo. Isobel disse, as palavras que havia guardado por 3 anos finalmente saindo. E aparentemente, fez o mesmo com Vitória. E com Sarah. E com Amanda. E com quem mais, Mason? Quantas? Quantas mulheres você destruiu? Isso foi antes de você. Mason praticamente gritou. Antes de entender o que amor realmente significava. E agora entende. Isobel riu, sem humor. Como posso acreditar nisso quando seu histórico prova o contrário? Porque desta vez é verdade. As mãos dele seguraram o rosto dela. Você não faz ideia de quantas vezes eu acordei gritando seu nome. Você me mudou, Isobel. Você me quebrou e me consertou ao mesmo tempo. Lágrimas caíam pelo rosto dela. Mas como eu sei? Como eu sei que não vai acordar um dia e decidir que eu não sou mais interessante? Que o desafio acabou. Porque eu prefiro morrer a te perder de novo, Mason disse, desesperado. Porque passei 3 anos no inferno e não vou voltar lá. Porque você é a única coisa real que eu já tive. Isobel queria acreditar. Deus, como queria. Mas então viu Vitória observando de longe, aquele olhar de pena que dizia, eu também acreditei. E percebeu. Não importava o quanto Mason a amasse agora. Não importava quantas promessas fizesse. Porque o medo já estava lá. Enraizado. Crescendo como veneno. O medo de que um dia ela acordasse sozinha de novo. E desta vez, não sobreviveria. Não é orgulho, Mason. É autopreservação. Eu aprendi a sobreviver sem você. Ela disse, e viu o impacto das palavras nele. E talvez devesse continuar assim. Não. Ele sacudiu a cabeça violentamente. Não, não, não. Você não pode fazer isso. Não depois de tudo. Posso. E preciso. Ela se afastou, limpando as lágrimas. Porque você tem razão sobre uma coisa, eu te amo. Amo demais. E é exatamente por isso que preciso ir embora. Porque se ficar, quando você eventualmente me deixar, vai me matar. Eu não vou te deixar. Mason rugiu, e todo o salão se virou para olhar. Mas Isobel apenas deu mais um passo para trás. Você não pode garantir isso. Ninguém pode. Ela respirou fundo, tremendo. Adeus, Mason. E então virou-se e correu. Atravessou o salão, saiu pela porta principal, desceu os degraus de mármore. Atrás dela, ouviu Mason gritando seu nome, os passos dele seguindo. Mas ela continuou correndo. Pela rua molhada de chuva que começara a cair. Pelas calçadas desertas. Até que suas pernas cederam. E ela caiu de joelhos numa esquina escura. E lá, sozinha, sob a chuva, Isobel Collins permitiu que seu coração finalmente se despedaçasse. Porque desta vez, não havia como colar os pedaços de volta. Desta vez, ela havia perdido. E Mason Drayton, o único homem que ela já amara, ficaria apenas como lembrança dolorosa do que poderia ter sido. Se ela tivesse sido forte o suficiente para confiar. A chuva caía implacável enquanto Isobel permanecia de joelhos na calçada, tremendo. Não sabia quanto tempo ficou ali, até que mãos gentis a ergueram. Isobel. A voz de Blake soou chocada. Meu Deus, o que aconteceu? Ela ergueu os olhos e o viu, segurando um guarda-chuva, o rosto preocupado. Blake. A voz saiu rouca. O que você está fazendo aqui? Ele hesitou. Vim buscar uns documentos. Vi você correndo. Colocou o casaco sobre os ombros dela. Vem. Você vai congelar. Ele a levou a um café próximo. Pediram chá quente, e Blake ficou em silêncio, esperando. Isobel contou tudo, a carta, as fotos. Margaret. Vitória. Cada palavra de acusação. Quando terminou,
Blake passou a mão pelo cabelo. Tenso. Eu não sabia sobre as outras mulheres. Mason nunca. Talvez Vitória estivesse certa, sussurrou Isobel. Talvez eu seja apenas mais uma. Não, Blake segurou a mão dela. Nunca vi Mason olhar para alguém assim. Nem para Vitória, nem para nenhuma outra. E se ele cansar? Perguntou Isobel. E se não? Rebateu Blake. E se você passar a vida fugindo de algo real? Por medo de si? Isobel fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Então seja fraca. Blake sorriu tristemente. Amor não é força. É escolher alguém todos os dias, mesmo quando é assustador. Você está me dizendo para voltar para ele? Siga seu coração. Sempre pertenceu a Mason. Eu te amo, Isobel, mas não do jeito que ele ama. E você merece isso. Mesmo bagunçado, complicado e apavorante. Ela apertou a mão dele, grata. Mas se ele te machucar, disse Blake, sério, eu pessoalmente vou destruí-lo. Ela riu entre lágrimas. Obrigada. Por tudo. Ele saiu, deixando-a sozinha. Isobel passou a noite num hotel barato, chorando e encarando o teto. Pela manhã, seu celular explodiu com mensagens de Mason. Ela leu cada uma, o coração apertando, mas não respondeu. Decidiu procurar Vitória. Encontrá-la não foi difícil. Vitória trabalhava numa galeria de arte em Mayfair. Ao vê-la, congelou. O que quer? Respostas. Isobel entrou. Você disse que Mason te destruiu. Quero saber o que aconteceu. Vitória suspirou, guiando-a a 2 cadeiras. Conheci Mason há 3 anos, numa festa. Ele era magnético, intenso. Namoramos 4 meses. Ele me pediu em casamento. 1 semana depois, desapareceu. 3 semanas depois, disse apenas, cometi um erro. Não posso. E desligou. Lágrimas brilhavam nos olhos dela. Descobri depois que ele havia ido para uma vila à beira-mar. Foi lá que conheceu você, não? Isobel assentiu, encaixando as peças. Então entenda, não te avisei ontem por maldade. Mason não lida com intimidade real. No momento em que algo é intenso demais, ele foge. Mas ele voltou, disse Isobel, passou 3 anos me procurando. Porque você foi o único desafio não resolvido. Mas quanto tempo antes de ele se cansar? Vitória perguntou. Isobel suspirou. Não sei. Mas preciso descobrir. Se eu fugir agora, vou viver perguntando e se. Então você é mais corajosa que eu. Não. Só mais teimosa. Isobel levantou-se. Você ainda o ama? Sempre, mas me odeio por isso. Se ficar com ele, mantenha algo seu. Algo que ele não possa tocar. Isobel saiu, com o coração pesado, mas mais claro. Mason era humano, falho, assustado de intimidade. Talvez pudessem se consertar, ou se destruir tentando. Mas precisava tentar. Ao anoitecer, voltou à mansão. Margarete apenas assentiu. Mason estava no escritório, encostado na estante, devastado. Isobel. A voz quebrada. Você voltou. Voltei. Eu. Desculpa. Por tudo. Mas precisa acreditar. Você nunca foi apenas mais uma. Você é. Sua voz falhou. Sou o quê, Mason? Ele atravessou a distância entre eles. Você é a razão pela qual respiro. A única coisa boa que fiz foi te amar. A única ruim, ter demorado para perceber. Isobel sentiu lágrimas queimarem. Conversei com Vitória. O quê? Ela me contou tudo. Entendi algo. Você fugiu do que sentia, não dela. Porque era assustador. Sim, mas com você foi pior. Fugi de novo. E agora? Agora, Mason segurou seu rosto. Estou mais apavorado que nunca. Mas não vou fugir, nem que você peça. Eu também tenho medo. Impossível, disse ele. Você é tudo. Então promete, se for difícil, você luta. Não foge. Prometo. E vou acordar todos os dias escolhendo você. Eu vou tentar confiar. Mesmo quando for difícil. Eu fico. Mason a abraçou, murmurando contra os cabelos dela.
Cada vez que você me olha assim, esqueço que te perdi. Então não me perca de novo. Nunca. Ele caiu de joelhos. Casa comigo. Isobel olhou, surpresa. Sim, disse, sentindo o coração se expandir. Sim, eu caso com você. Mason se levantou, beijando-a profundamente. Rindo e chorando. Isobel soube, não seria fácil, nem perfeito. Mas seria deles. E desta vez, nenhum dos dois fugiria. 6 meses depois, o casamento aconteceu na mesma vila à beira-mar onde tudo começara. Pequeno, íntimo, apenas amigos próximos e família. A cerimônia foi ao pôr do sol, com o oceano como testemunha. Blake estava lá. Ele e Mason haviam conversado longamente, reconstruindo a amizade pedaço por pedaço. Ainda havia feridas, mas também havia perdão. E quando Blake abraçou Isobel antes de ela caminhar até o altar, sussurrou: Seja feliz. Você merece. Vitória não foi convidada, mas enviou uma carta. Curta, mas genuína. Espero que ele te mereça desta vez. E se não merecer, meu número não mudou. Isobel leu, e guardou a carta. Porque apesar de tudo, Vitória fora parte desta jornada. Quando Mason viu Isobel caminhando em direção a ele, vestido branco simples, cabelos soltos ao vento, sorriso radiante, seus olhos encheram de lágrimas. E quando disseram os votos, não foram palavras decoradas. Foram promessas cruas. Prometo ficar quando ficar difícil, Mason disse, a voz firme. Prometo lutar por nós todos os dias. E prometo nunca mais fugir do que sinto por você. Prometo confiar. Isobel respondeu, lágrimas escorrendo, mesmo quando o medo disser para correr. Prometo escolher você. Sempre. Eles se beijaram enquanto o sol se punha, tingindo o céu de dourado e rosa. E pela primeira vez em 3 anos, Isobel sentiu paz. 1 ano depois, a mansão em Londres havia mudado. Não na estrutura, mas na energia. Havia risadas ecoando pelos corredores. Flores frescas em cada cômodo. Fotos deles dois penduradas nas paredes. Momentos capturados de felicidade genuína. Margaret ainda trabalhava lá, mas agora sorria mais. Especialmente quando via Mason e Isobel dançando na cozinha, enquanto preparavam jantar juntos. Blake visitava ocasionalmente. Conhecer alguém, uma professora chamada Claire, e parecia mais leve, mais feliz. E Mason? Mason havia mudado. Ainda era intenso, ainda possessivo, ainda feroz em proteger o que amava. Mas agora também era vulnerável. Aberto. Capaz de dizer tenho medo sem vergonha. Uma noite, deitados na cama, ele virou-se para Isobel. Às vezes ainda acordo com medo, ele confessou. Medo de que tudo isso seja um sonho. De que você vá desaparecer. Isobel entrelaçou os dedos com os dele. Não vou a lugar nenhum. Estamos juntos nisso. Juntos, ele repetiu, e sorriu. Gosto do som disso. Ela se aninhou contra o peito dele, ouvindo o batimento constante do coração. Sabe o que percebi? Ela disse baixinho. O quê? Você não quer redenção, mas o que eu quero é paz, e você nunca me trouxe nenhuma. Ela repetiu as palavras que um dia dissera. Eu estava errada. Mason ficou tenso. Como assim? Você não me trouxe paz no sentido tradicional. Não trouxe previsibilidade ou segurança. Ela ergueu os olhos para ele. Mas trouxe algo melhor, trouxe vida. Paixão. A certeza de que cada dia com você é intenso e real. E isso é melhor do que paz. Mason a beijou, suave e profundo. Te amo, ele murmurou. Mais do que pensei ser possível amar alguém. Eu também te amo. Ela sorriu. Até nas partes difíceis. Especialmente nas partes difíceis. 2 anos depois. Isobel segurava um teste de gravidez nas mãos trêmulas. 2 linhas. Positivo. Ela estava grávida. O medo foi instantâneo. Mas junto com ele veio algo mais, esperança. Quando contou a Mason, ele a ergueu do chão, girou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Vamos ser pais, ele disse, incrédulo. Vamos ter uma família. Você está pronto para isso? Isobel perguntou, ainda hesitante. Mason segurou o rosto dela, olhando-a nos olhos. Estou apavorado,
E então sorriu. Mas não vou fugir. Vamos fazer isso juntos. Como tudo mais. E Isobel soube, com absoluta certeza, que ele falava sério. 5 anos depois. O jardim da mansão estava cheio. Uma festa de aniversário de 3 anos para a filha deles, Lily, de cabelos loiros e olhos verdes que misturavam os dois. Blake estava lá com Claire e os 2 filhos. Margarete preparara o bolo. Até Vitória aparecerá de surpresa, trazendo um presente. Ela é linda, Vitória disse, observando Lily correr pelo gramado. Vocês fizeram certo. Isobel sorriu. Obrigada. Por tudo. Vitória assentiu, e se afastou. Mas havia aceitação genuína naquilo. Ela havia seguido em frente também. Mais tarde, quando todos já haviam ido embora, e Lily dormia, Mason e Isobel sentaram-se no banco de pedra entre as roseiras, o mesmo onde ela chorara naquela primeira noite. Feliz? Ele perguntou, o braço ao redor dela. Delirante. Ela respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. Sabe, Mason disse pensativo, às vezes ainda não acredito que conseguimos. Depois de tudo, conseguimos porque não desistimos. Isobel entrelaçou os dedos com os dele, porque escolhemos ficar quando era mais fácil ir embora. Mason beijou o topo da cabeça dela. Melhor decisão que já tomei. E ali, sob o céu estrelado, com a vida que haviam construído ao redor, eles perceberam. O amor não era sobre perfeição. Não era sobre garantias ou ausência de medo. Era sobre escolher alguém todos os dias. Sobre lutar pelas partes difíceis. Sobre construir algo mais forte do que as tempestades. Era sobre 2 pessoas quebradas encontrando cura uma na outra. E Mason Drayton e Isobel Collins, o patrão e a empregada que se tornaram amantes, depois inimigos, depois almas gêmeas, haviam finalmente encontrado seu final feliz. Não porque foi fácil, mas porque foi real. Porque no final, o amor não é sobre não ter medo, é sobre ter medo, e escolher ficar mesmo assim. Fim. Esta é a história completa de Mason e Isobel, uma narrativa intensa sobre amor, redenção, medo e a coragem de escolher a vulnerabilidade. Espero que tenha capturado a essência dramática, romântica e emocionalmente carregada que você buscava. E assim, depois de enfrentarem o medo, a dor e os fantasmas do passado, Mason e Isobel descobriram que o verdadeiro amor não é sobre nunca ter medo, é sobre ter medo e escolher ficar mesmo assim. Eles provaram que segundas chances existem, que corações quebrados podem se curar, e que, às vezes, a pessoa que nos destrói é a mesma que nos reconstrói. E você, acredita em segundas chances no amor? Deixa sua resposta nos comentários. Se gostou dessa história, deixa aquele like maravilhoso, compartilha com quem ama romance intenso e se inscreve no canal para mais histórias que vão mexer com seu coração. Qual história você quer ver no próximo vídeo? Comenta aqui embaixo suas sugestões. A gente se vê na próxima. Um beijo enorme, e lembra, o amor verdadeiro sempre vale a luta. Bye bye.